Era uma vez na Bíblia. A nossa história começa durante um período negro para os israelitas que foram oprimidos pelos filisteus durante 40 anos na cidade de Zorá, onde vivia um homem chamado Manoa, da tribo de Dan. A mulher de Manoa era barão e não teve filhos. Um dia o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse que é estéril e não tem filhos, mas vai engravidar e dar à luz um filho agora. Tenha cuidado para não beber vinho ou outra bebida fermentada e para não comer nada impuro. Ficará grávida e terá um filho cuja cabeça nunca será tocada por uma navalha, porque o menino será um nazirato dedicado a Deus desde o ventre, e ele assumirá a liderança na libertação de Israel das mãos dos filisteus. Entusiasmado e surpreendido, a mulher correu para lhe contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoa orou ao Senhor pedindo-lhe que enviasse novamente o anjo para os ensinar a criar o menino. Trabalho do menino. O anjo reiterou as instruções de que a esposa de Manoá deve fazer tudo o que ele lhe tinha ordenado. Logo após a esposa de Manoá ter dado à luz um filho, e chamaram-lhe Sansão. Enquanto Sansão crescia, o Senhor abençoou-o, e o Espírito do Senhor começou a mexê-lo enquanto estava em Mahana entre Zorá e Achal, quando um jovem Sansão desceu a Timna, onde viu uma mulher filisteia. Voltou para casa e disse aos seus pais que viu uma mulher filisteia em Timna. Agora procurá-la para mim como minha esposa. Seus pais ficaram consternados porque ele queria casar com um filisteu, perguntando se não havia uma mulher aceitável entre os seus parentes ou entre todo o nosso povo. Deveria ir aos filisteus incircuncisos para arranjar uma esposa. Mas Sansão insistiu em arranjá-la para mim. Ela é a pessoa certa para mim. Os seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor, que procurava uma ocasião para confrontar os filisteus. No seu caminho para Timna, Sansão encontrou um jovem leão. A floresta era densa e o caminho estreito, quando de repente um rugido trespassou o ar. Um jovem leão feroz e selvagem atacou Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e com uma onda de força divina Sansão despedaçou o leão com as suas próprias mãos. Como se alguém rasgasse um cabrito, a carcaça do leão ficou em pedaços. Testemunho da força incrível de Sansão, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que tinha feito mais tarde. Quando voltou para casar com a mulher, virou-se para olhar para a carcaça do leão, viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Retirou o mel com as mãos e comeu-o enquanto se reunia com os seus pais. Deu-lhes um pouco e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel da carcaça na festa de casamento em Timna. De linho e 30 conjuntos de roupas. Se não me puderem dizer a resposta, devem dar-me 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Digam-nos o vosso enigma. Eles disseram: vamos ouvir. Ele respondeu: do comedor algo para comer, do forte algo doce. Durante 3 dias não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram a Sansão: esposa persuadiu o seu marido a explicar-nos o enigma, ou queimaremos você e a família do seu pai até a morte. Você convidou-nos aqui para roubar a nossa propriedade. Então a mulher de Sansão atirou-se sobre ele a soluçar: tu odeias-me, não me amas verdadeiramente. Eu dei um enigma ao meu povo, mas tu não me disseste a resposta. Eu nem sequer expliquei ao meu pai ou à minha mãe. Ele respondeu: então por que é que eu lhe hei de explicar? Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade disseram-lhe: o que é mais doce que o mel, o que é mais forte que um leão? Sansão disse-lhes: se não tinhas lavrado com o meu, não terias vendido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, desceu para Shalom, matou 30 dos seus homens, despiu-os de tudo, e deu as suas vestes àqueles que explicaram o enigma, ardendo de raiva. Voltou para a casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada a um dos seus companheiros que o tinha acompanhado na festa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão pegou num cabrito e foi visitar a sua mulher. Disse: eu vou para o quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha tanta certeza que a odiavas. Ele disse que eu a dei à sua companheira. A sua irmã mais nova já não é atraente. Leve-a em vez disso. Sansão disse-lhes: desta vez tenho um certo em vingar-me dos filisteus. Eu realmente vou prejudicá-los. Então ele saiu e apanhou 300 raposas e amarrou-as rabo com rabo, em pares. Ele então prendeu uma tocha em cada par de talos, acendeu as tochas e soltou as raposas nos grãos em pé dos campos de fio Inês estavam em chamas. O cheiro de colheitas queimadas encheu o ar e os gritos dos filisteus ecoaram enquanto o seu sustento se transformava em chamas.
Ele queimou os choques e os grãos em pé juntamente com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem o tinha feito, foi dito a Sansão: o genro de Tim cavaleiro, porque a sua mulher foi dada ao seu companheiro. Então o filisteu subiu e queimou a casa do seu pai e a casa do seu pai. Sansão disse-lhes: uma vez que agiste assim, juro que ganhei, não pares até que eu me vingue de ti. Ele atacou-os violentamente e massacrou muitos deles. Depois desceu e ficou numa gruta na rocha de Atam. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: por que é que veio lutar contra nós? Viemos prender Sansão. Eles responderam: para fazer com ele o que ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a gruta na rocha de Tim e disseram a Sansão: não percebes que os filisteus são governantes sobre nós? O que nos fizeste? Ele respondeu: eu simplesmente fiz-lhes o que eles me fizeram. Disseram-lhe que viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jura-me que vocês mesmos não me vão matar. Concordaram. Eles responderam: nós apenas vos amarraremos e entregaremos a eles, não os mataremos. Então eles amarraram-no com 2 cordas novas e levarão-no para cima da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram na sua direção gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas nos seus braços tornaram-se como linho carbonizado e as amarras caíram das suas mãos. Encontrando uma mandíbula fresca de um burro, ele agarrou-a e derrubou 1000 homens. O chão estava cheio de caídos. Sansão de pé, alto, de sangue, mas vitorioso, a queixada segurada na sua mão. Então Sansão disse com uma queixada de burro: eu fiz deles burros com uma queixada de burro. Matei 1000 homens. Quando ele acabou de falar, deitou fora a queixada e o lugar chamava-se Hatra-Leí, porque ele estava com muita sede. Clamou ao Senhor: deste ao teu servo esta grande vitória. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos. Então Deus abriu o lugar oco em Leí e a água saiu dele. Quando Sansão bebeu, as suas forças voltaram e ele reviveu. Então a fonte chamava-se Enaque e ainda está lá em Leí. Um dia Sansão foi para Gaza, onde viu uma mulher bonita. Entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado de Sansão: está aqui. Então cercaram o local e estiveram à espera dele toda a noite no portão da cidade. Não fizeram qualquer movimento durante a noite, dizendo que de madrugada o vamos matar. Mas Sansão só lá ficou até meio da noite. Por isso levantou-se e agarrou as portas do portão da cidade juntamente com os 2 postes e arrancou-as da barra solta e tudo o que ele os levantou sobre os ombros e carregou-os para o topo da colina que enfrenta ele. O poder necessário para desenraizar e carregar os portões da cidade foi uma demonstração da incrível força e desafio de Sansão. Algum tempo depois, ele apaixonou-se por uma mulher no vale de Sorac, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe para ver se consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 siclos de prata. Então Dalila disse a Sansão: conta-me o segredo da tua grande força e como pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas que não foram secas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes dos filisteus trouxeram-lhe 7 cordas de arco novas que não tinham sido secas e ela amarrou-o com elas com homens escondidos na sala. Chamou-lhe Sansão: os filisteus estão atrás de ti. Mas ele partiu os anéis do arco com a mesma facilidade com que um pedaço de corda se parte quando se aproxima de uma chama. Então Dalila disse a Sansão: fizeste-me de parvo. Mentiste-me, vem agora, diz-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça no tecido do tiro e apertares com o alfinete, eu ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então, enquanto ele estivera a dormir, Deuísa pegou nas 7 tranças da cabeça dele no tecido e apertou-as com o alfinete novamente. Ela chamou Sansão: os filisteus estão sobre ti. Ele acordou do sono e puxou o alfinete e o tiro com o tecido. Então ela disse-lhe: como podes dizer eu amo-te quando não confias em mim? Esta é a 3ª vez que me fizeste de parvo e não me contaste o segredo da tua grande força. Com tanta força que ela o provou no dia após dia até que ficou doente de morte. Então contou-lhe tudo. Nunca foi usada navalha no meu cabelo. Disse: porque sou um nazirato dedicado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se a minha cabeça fosse rapada,
A minha força me deixaria e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe tinha contado tudo, mandou avisar os governantes dos filisteus. Volta mais uma vez, ele contou-me tudo. Depois os governantes dos filisteus voltaram com a prata nas mãos. Depois de adormecê-lo no seu colo, chamou alguém para lhe rapar as 7 tranças do cabelo, e depois começou a dominá-lo, e as suas forças abandonaram-no. Então chamou Sansão: os filisteus estão em cima de ti. Ele acordou do sono e pensou: vou sair como antes e libertei-me. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha abandonado. Por isso os filisteus agarraram-no, arrancaram-lhe os olhos e levaram-no para Gaza, amarrando-o com algemas de bronze, colocaram-no a moer grãos na prisão. Mas o cabelo na sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido rapado. Agora os governantes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dião, o seu Deus, e para celebrar, dizendo que o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, nas nossas mãos. Quando o povo o viu, louvaram o seu Deus, dizendo que o nosso Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos, aquele que devastou a nossa terra e multiplicou os nossos mortos. Enquanto estavam em alto astral, gritaram para trazer Sansão para nos entreter, e ele apresentou-se a eles. Quando o colocaram entre os pilares, que Sansão disse ao vã que lhe segurou a mão: colocou-me onde posso sentir os pilares que sustentam o templo, para que me possa apoiar nele. Agora que o templo estava cheio de homens e mulheres, todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado estavam cerca de 3.000 homens e mulheres a assistir à apresentação de Sansão. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim, por favor. Deus, fortalece-me apenas mais uma vez e deixa-me com um golpe vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então Sansão estendeu a mão em direção aos 2 pilares centrais sobre os quais o templo estava apoiando-se contra eles com a mão direita de um e a mão esquerda do outro. Sansão disse: deixa-me morrer com os filisteus. Então ele empurrou com toda a sua força e desceu o templo sobre os governantes e todas as pessoas nele. O chão tremeu, as paredes desmoronaram, e os gritos dos filisteus encheram o ar enquanto o templo desabou. Então ele matou muito mais quando morreu do que enquanto viveu. Então os seus irmãos e toda a família do seu pai desceram para o ir buscar. Trouxeram-no de volta e enterraram-no entre Zorá e Ixol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Ele liderou Israel durante 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar até mesmo indivíduos imperfeitos para cumprir os seus propósitos. A força extraordinária de Sansão foi igualada apenas pelas suas fraquezas humanas, mas no final ele cumpriu a sua missão divina através da sua vida. Aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus. Se gostou desse vídeo, veja nossas outras histórias aqui do canal. Curta e compartilhe. Ajude o canal a divulgar as histórias da Bíblia. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Até a próxima!